Antes de mais nada, irmãos, bom dia. Reparem aí o verso 4. Me desculpem os vegetarianos, né? Mas o próprio Senhor Jesus já nos diz aí algumas coisas importantes com relação à nossa alimentação. Eu me lembro aqui de uma conversa que eu tive com um colega de trabalho, onde ele dizia assim: a evolução espiritual da humanidade passa pelo vegetarianismo. Aí eu disse: mas Jesus comia carne. Aí pronto. Aí a evolução dele diminuiu. Ficou brabo comigo. Mas a Bíblia fala, né, dessas questões. Irmãos, essa parábola é, de certa forma, complementar a última parábola do capítulo 21 de Mateus. Né? E a interpretação comum e simples e correta é que o rei é Deus, o Pai, o Filho é Jesus, Deus o Filho, né? E os primeiros que são convidados aqui são os judeus. Mas nós, pós-milenistas, nós vemos aqui, além disso, desse ensino claro e comum, um ensino também muito claro a respeito da eficácia do convite do rei, que é o convite do evangelho, e da eficácia do resultado final desse convite. Reparem aí, acompanhem comigo com os olhos. Nos versos 2 a 7, nós vemos que os primeiros convidados, ou seja, a nação de Israel, esses primeiros convidados rejeitaram o convite de Deus. E também que a gente vê aí o convite de Deus por meio da mensagem dos profetas e finalmente por meio de Jesus. E a consequência disso está aí no verso 7. A cidade vai ser destruída. Reparem que no verso 41 do capítulo anterior, os próprios fariseus dizem que, como resultado do comportamento daqueles que arrendaram a vinha, o rei ou o arrendador daria afrontosa morte aos maus. E aqui ele já está sendo mais específico: a cidade vai ser destruída. Né? Então, a consequência dessa rejeição é a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 depois de Cristo. Nos versos 8 a 10, o rei, Deus, ele instrui seus servos a convidarem a todos, aspas aí, bons e maus, das encruzilhadas. Isso representa os gentios e também aqueles excluídos da sociedade judaica, os publicanos, as prostitutas, etc. Então, vemos aqui então o chamado universal do evangelho e a expansão também universal do evangelho. E o resultado é o enchimento da sala do banquete no verso 10. Esse enchimento da sala mostra o sucesso da evangelização por parte da igreja e resultando na conversão de todas as nações. Vemos aí nos versos 11 e 12 a veste nupcial. Essa veste representa a justiça de Cristo, representa o caráter transformador do evangelho, ou a santificação pessoal que é necessária a todos aqueles que participam do reino de Deus. Então a ênfase aqui é na transformação moral e na transformação espiritual que acompanha o sucesso da pregação do evangelho. E o homem sem veste representa a hipocrisia ou a falsa ideia de que é possível entrar no reino de Deus sem a santificação, que é a falsa ideia de que é possível você ser justificado sem ser santificado. Então, o destino final desse homem serve como um aviso solene para aqueles que pensam que podem dizer que são justificados sem terem sido, sem estarem passando por esse processo de santificação. Então, os intérpretes pós-milenistas veem nessa parábola como mais um dos muitos ensinos de Jesus e da Bíblia, né, a respeito do sucesso do reino de Deus nesse mundo. A igreja não vai ser vencida, a igreja, pelo contrário, vai vencer. Né? O mundo não vai terminar em fracasso, a igreja não vai terminar em fracasso, mas em triunfo. A influência do evangelho, conforme nós aprendemos, vai ser predominante em todas as esferas da sociedade e, quando Jesus voltar, vai encontrar um mundo que está ansiosamente aguardando o seu retorno. Mas, se isso é realmente verdade, se aquilo que o pós-milenista ensina que, primeiro, o evangelho vai progredir historicamente alcançando todas as nações, que, em segundo lugar, a maioria da humanidade ao longo do tempo vai se render a Cristo e vai se tornar
discípulas, se tornarão discípulos de Jesus. Em terceiro lugar, que o mundo vai passar por uma longa era, por longos anos de paz, longos séculos de paz antes da volta de Jesus. Por que Jesus, então, termina essa parábola no versículo 14, dizendo que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Eu me lembro do meu primeiro pastor, que dizia que a verdadeira igreja vai ser sempre um pequeno rebanho e nunca uma grande multidão. Mas o livro do Apocalipse diz que seremos uma grande multidão incontável. O nosso pai Abraão ouviu do próprio Deus a promessa de que seus descendentes seriam como a areia do mar e como as estrelas da terra. Né? Então, como que nós podemos entender esse versículo 14? A resposta básica é que esse versículo 14 não está ensinando uma proporção fixa para toda a história. Jesus não disse assim, sempre serão poucos. Jesus está aqui ensinando algumas coisas. Em primeiro lugar, a diferença entre o chamado externo e a eleição. Ele está ensinando que o fato de que não é o chamado externo que determina o ingresso no reino de Deus, mas é a eleição soberana de Deus. Então, quero que você observe aqui. Os primeiros convidados, eles rejeitam o convite, os judeus incrédulos. O rei, em seguida, manda chamar pessoas das encruzilhadas, todas as raças, todos os povos, fora desse círculo anterior dos judeus. Terceiro lugar, a sala do banquete fica cheia. Ou seja, reparem, a estrutura da parábola é uma estrutura, digamos, expansiva. A sala do banquete não fica vazia. Deus faz com que essa sala seja preenchida. E é exatamente esse o tipo de movimento que os pós-milenistas veem na história. Primeiro, a rejeição inicial. Segundo, a expansão missionária. E, em terceiro lugar, como consequência, a sala cheia. E eu gostaria de terminar esse comentário citando aqui alguns teólogos. No sábado eu estava falando com os meus irmãos da classe Novos Membros, que sempre que a gente ouve uma doutrina, e talvez alguns estejam aqui ouvindo falar a respeito de pós-milenismo pela primeira vez, e que é uma doutrina escatológica exatamente oposta às escatologias pessimistas que dizem que a igreja vai diminuir, que vai haver uma grande apostasia, que vai haver uma grande tribulação, que vai haver um anticristo futuro. Né? Os pós-milenistas não creem em nada disso e as pessoas podem ficar muito surpresas. É uma doutrina nova. Pode ser nova para você, mas as citações de alguns grandes homens de Deus do passado. Jonathan Edwards, talvez o maior teólogo americano, 1703, 1758. Citação de Jonathan Edwards. Haverá um tempo em que a maior parte da humanidade será salva. O número dos santos será então tão grande que parecerá como se a terra estivesse cheia da glória do Senhor. B.B. Warfield, grande professor calvinista, 1851-1921. A impressão clara do Novo Testamento é que a raça humana, tomada como um todo, será salva. O mundo vai ser convertido ao cristianismo. O quadro do futuro, traçado pelo Novo Testamento, é de triunfo contínuo do reino até que todo mundo seja conquistado para Cristo. Charles Hodge, não preciso falar dele, né? 1797-1878. O chamado externo alcança muitos que não foram eleitos, mas nada disso define ou limita o número dos eleitos na história. Haverá uma era de triunfo espiritual na história humana durante a qual o Evangelho exercerá sua plena influência. Robert Dabney, 1820-1898. A Escritura não ensina que a Igreja de Cristo seja pequena em número absoluto, mas apenas que os eleitos são separados daqueles muitos que ouvem apenas o chamado externo. O período final da Igreja nesta era será um estado de triunfo visível e amplo progresso. E, finalmente, irmãos, eu quero voltar aqui a nossa atenção ao versículo 5 desse capítulo 22. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, na minha versão mais antiga, seu negócio, né? Na versão de vocês. Comentário aqui muito pertinente, muito importante, principalmente para aqueles que, de nós, estão se ausentando dos cultos no domingo, que não dão a importância devida ao mandamento do Senhor com relação
a guardar este dia como um dia santo. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas esse é o dia do Senhor, o dia que nós devemos prestar culto a Ele. O verso 5 lembra-nos que as coisas que tornam um homem surdo ao chamado de Deus não são necessariamente mais em si mesmas. Um homem foi ao seu campo e outro aos seus negócios. Não foram participar de nenhum empreendimento imoral. Foram ocupar-se de seus labores, coisa que em si mesma é louvável. É muito fácil que alguém esteja tão ocupado com as coisas da vida que se esqueça dos assuntos da eternidade. É muito fácil que alguém esteja tão preocupado pelas coisas visíveis que acabe se esquecendo das coisas que não se veem. É muito fácil que alguém se preocupe tanto, com tanta insistência aos chamados do mundo, que não escute o convite de Cristo. A tragédia da vida é que, com muita frequência, as coisas que ocupam o segundo lugar nos impedem de alcançar aquelas que ocupam o primeiro lugar. São coisas boas em si mesmas, as que impedem o acesso às coisas supremas. Jesus não nos contou esta parábola tanto para vermos como seremos castigados, mas para que compreendamos aquilo que perdemos se não seguirmos o seu caminho. Aqueles que não quiseram ir receberam um castigo, mas a verdadeira tragédia foi que perderam a alegria da festa das bodas. Se negamos o convite de Cristo, algum dia nossa maior dor não estará naquilo que sofremos, mas sim no fato de que teremos a exata noção das coisas preciosas que perdemos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.